O espírito de Epiteto. Como viver uma vida plena e feliz? Como ser uma pessoa com qualidades morais? Responder a essas duas perguntas fundamentais foi a única paixão de Epiteto, o grande filósofo do estoicismo. Embora suas obras sejam menos conhecidas hoje em função do declínio do ensino da cultura clássica, tiveram enorme influência sobre as ideias dos principais pensadores da arte de viver durante quase 2000 anos. Epiteto nasceu escravo por volta do ano 55 d.C. em Hierápolis, Frígia, no extremo oriental do Império Romano. Seu mestre foi Epafrodito, o secretário administrativo de Nero. Desde a mais tenra idade, Epiteto demonstrou um talento intelectual incomum, e Epafrodito ficou tão impressionado que mandou o jovem a Roma para estudar com um famoso professor, o estoico Gaio Mussônio Rufo. As obras de Mussônio Rufo, que escritas em grego, ficaram preservadas, contêm argumentos a favor da educação igual para as mulheres e homens e contra o critério moral que permitia mais liberdade sexual ao homem do que à mulher no casamento. E o famoso espírito igualitário de Epiteto pode ter sido alimentado pelas ideias de seu mestre naquele período. Epiteto tornou-se o mais aclamado de todos os alunos de Mussônio Rufo e acabou sendo libertado da escravidão. Epiteto ensinou em Roma até o ano 94 d.C., quando o imperador Domiciano, ameaçado pela crescente influência dos filósofos, baniu-o de Roma. Passou o resto de sua vida no exílio em Nicópolis, na costa noroeste da Grécia. Ali fundou uma escola filosófica e passou seus dias fazendo palestras sobre como viver com maior dignidade e tranquilidade. Entre seus ilustres alunos estava o jovem Marco Aurélio Antônio, que mais tarde governou o Império Romano e foi também o autor das famosas Meditações, cujas raízes estoicas vinham da doutrina moral de Epiteto. Apesar de Epiteto ser um brilhante mestre da lógica e do debate, ele não alardeava suas excepcionais habilidades retóricas. Sua atitude era a de um professor sereno e humilde, estimulando os alunos a encararem com muita seriedade a arte de viver com sabedoria. Epiteto praticava o que pregava, vivia modestamente numa pequena cabana e não tinha qualquer interesse em adquirir fama, fortuna ou poder. Morreu por volta de 135 d.C. em Nicópolis. Epiteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis grandes perdas, decepções e mágoas da vida. Seu estilo é revelado pelos ensinamentos morais despojados de sentimentalismo, falsa devoção religiosa ou mistificações metafóricas. O que resulta é o primeiro e o mais admirável manual escrito no Ocidente para se viver a melhor vida possível. Quando muitos leitores começaram a se voltar para o Oriente em busca de rumos espirituais não sectários, o Ocidente já possuía um tesouro clássico vital, se bem que negligenciado durante todo o tempo. Um dos mais brilhantes mestres que jamais existiram, Epiteto é o autor de ensinamentos que se equivalem aos contidos nas maiores obras de sabedoria que a civilização humana produziu. Os discursos podem ser considerados a resposta do Ocidente ao livro budista ou ao livro de Tao Te de Lao Tzu. Os que acusam a filosofia oriental de ser excessivamente cerebral, de tratar de forma inadequada as dimensões não racionais da vida, provavelmente terão a surpresa de descobrir que a arte de viver é de fato uma filosofia de liberdade e de tranquilidade interiores, um modo de viver cujo propósito é tornar nossa alma mais leve. Uma inesperada mistura de Oriente e Ocidente dá sabor a esta leitura. Por um lado, seu estilo é irrefutavelmente ocidental, exalta a razão
e é repleto de sérias e rigorosas diretrizes morais. Por outro, uma suave brisa oriental parece soprar quando Epiteto discute a natureza do universo. Sua descrição da realidade suprema, por exemplo, que ele equipara à própria natureza, é notavelmente fluida e elusiva, lembrando o tão de maneira surpreendente. Para Epiteto, uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Ao contrário de muitos filósofos de sua época, ele estava menos preocupado em procurar compreender o mundo do que em identificar os passos específicos que são necessários para chegar à excelência moral. Parte de sua genialidade é enfatizar mais o progresso moral do que a busca de perfeição moral. Com uma aguda percepção de quão facilmente nos desviamos de nossos princípios mais elevados no decorrer de nossas vidas, ele nos exorta a encarar a vida filosófica como uma progressão de etapas que gradualmente nos aproximam de nossos mais caros ideais. Sua noção de uma boa vida, contudo, não é seguir uma lista de preceitos, mas levar nossas ações e desejos a se harmonizarem com a natureza. A questão não é agir bem para conquistar os favores dos deuses ou a admiração dos outros, mas adquirir serenidade interior e, consequentemente, uma liberdade pessoal duradoura. Excelência moral é um empreendimento com oportunidades iguais, disponíveis a todos em qualquer ocasião, ricos ou pobres, instruídos ou não. Não é território exclusivo dos profissionais espirituais, como os monges, os santos e os ascetas. Epiteto desenvolveu uma concepção de virtude que é simples, corriqueira e cotidiana em sua expressão. Era favorável a uma vida vivida firmemente de acordo com a vontade divina e não caracterizada por manifestações extraordinárias, flagrantes ou heróicas de bons sentimentos. Sua receita para uma boa vida concentrava-se em 3 temas principais: dominar os desejos, desempenhar as obrigações e aprender a pensar com clareza a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com o restante da comunidade humana. Epiteto admitia que a vida cotidiana é sempre repleta de dificuldades dos mais variados graus. Ele passou a própria vida delineando um caminho para a felicidade, a realização pessoal e a tranquilidade, qualquer que fosse a situação da pessoa que quisesse segui-lo. Seus ensinamentos, quando despojados de seus traços culturais antigos, têm uma relevância contemporânea em comum. Às vezes, sua filosofia soa como o que há de melhor na psicologia contemporânea, a prece da serenidade que sintetiza o movimento da recuperação. Concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Poderia facilmente ser uma frase de seu livro. Na realidade, o pensamento de Epiteto é um dos fundamentos da moderna psicologia da autogerência. Em outros aspectos importantes, contudo, Epiteto é muito tradicional e pouco contemporâneo. Ao mesmo tempo que nossa sociedade, na prática, se bem que nem sempre abertamente, encara a realização profissional, a riqueza, o poder e a fama como desejáveis e admiráveis, ele vê tudo isso como incidental e irrelevante para a verdadeira felicidade. O que importa de fato é o tipo de pessoa em que nos transformamos, o tipo de vida que vivemos.